um cego em Betsaida. Versículo 22 em diante nos diz: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa. Recomendou-lhe: não entres na aldeia. Glória ao nome de Jesus. Eu vi dessa passagem, né? Pois confesso aos irmãos que várias vezes, já assim, lendo no livro de Marcos, passei a ler essa passagem sobre este cego, mas nunca parei para refletir, né, sobre este milagre que Jesus operou. Um milagre diferenciado de tantos outros que ele operava. Pois sabemos que, entre tantos milagres que aqui nos evangelhos nos mostram, em Mateus, Marcos e Lucas, vemos que Jesus curava apenas por palavras e falar, né, ver, e o cego passava a ver. Muitas vezes Jesus ele precisava tocar, né, para que a enfermidade fosse embora, para ressuscitar. Apenas com uma palavra, né, Jesus ele dizia: vai, e teu servo, né, sarará. Vemos que por palavras, por toque, Jesus por muitas vezes operou milagres. Mas vi que essa história, ela foi bem diferente. Foi uma forma que Jesus operou diferente aqui no Evangelho de Marcos. E vemos aqui que Betsaida, ela era conhecida como Casa da Pesca. Pois foi nessa cidade que Jesus chamou a Pedro, a Felipe e a André. Era uma cidade, né, rodeada ali, onde havia muitos pescadores. E foi nessa cidade que o Senhor Jesus, ele separou a esses 3 apóstolos. E aqui, meditando nessa passagem, eu comecei a perceber, né, esse diferencial que Jesus operou neste cego. E vemos que este cego ele não pertencia à cidade de Betsaida. Vemos que aqui no versículo 23, Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? E também nesta cidade, foi uma das cidades que Jesus ele operou, né, aquele grande milagre do peixe, na multiplicação dos pães, né, pois Jesus ele sempre estava ali rodeado de multidões. Existem várias passagens mostrando que Jesus sempre estava naquele lugar, né, e muitos ali, quando ouviam Jesus chegar, disse que era a grande multidão que o rodeava, né, e levavam tantos enfermos para que fosse curado. Mas algo me chamou a atenção nessa passagem, né, que essa cidade era um lugar que Jesus operou grandes milagres, fez grande maravilha naquele lugar. Cegos, mancos e todos eram curados. Mas uma coisa me chamou muito a atenção, foi sobre a forma de Jesus ter curado o cego fora da cidade. Jesus pegou pela mão dele e saiu para fora da cidade para operar o milagre em sua vida. Vemos que a palavra do Senhor nos mostra que ele foi trazido por alguns até Jesus, pois sabia que Jesus ele tinha o poder para fazer aquele homem voltar a ver novamente. Pois nos conta nessa passagem, né, que para que ele voltasse a ver novamente. Tudo relata que nos mostra também através da sua palavra que este homem ele não nasceu cego. Por algum acidente, alguma coisa aconteceu durante a sua vida que ele passou a ficar cego. E Jesus, tomando pela mão dele, levou ele fora da aldeia. Não se fala aqui nessa passagem se com alguns discípulos ou se Jesus saiu só com ele, mas nos mostra que Jesus, pegando pela mão, levou fora da aldeia. E eu passei a pesquisar um pouco sobre essa passagem, e tudo nos leva a mostrar a palavra do Senhor Jesus, que esta cidade
que Jesus operou tantas maravilhas, na multiplicação de pães e peixes, muitos ali foram curados apenas, né, pelas enfermidades qual chegavam até Jesus, trazendo naquelas camas, para que o Senhor, Ele concedesse, né, ali a visão, os cegos, coxos começaram a andar, mas muitos deles ali foram curados fisicamente, mas espiritualmente eles não foram curados, né? Porque o Senhor Jesus, quando Ele trata com um homem, trata com uma mulher. Aleluia. Quando o Senhor Jesus chega para trabalhar na vida de alguém, o Senhor primeiramente, Ele quer, né, que nós venhamos ter uma vida espiritual curada, sarada diante dEle. E vemos que as pessoas daquela cidade, muitos foram curados dos seus mal, das doenças que ali tinham, mas uma coisa, eles não foram transformados, foi o coração, era endurecido. Sabemos que a incredulidade reinava naquele lugar, porque as pessoas se achegavam a Jesus para receber aquilo que Ele poderia fazer, né? Mas não serviam a Jesus pelos milagres, pelas maravilhas, né? Para chegar até Jesus e glorificar pelos seus grandes milagres. Muitos estavam ali para aprender a sua palavra, mas eles não guardavam, né? Havia uma incredulidade entre eles. Eles queriam apenas o dono da bênção, né? Mas não queriam servir como verdadeiramente devia ser o Jesus. Arrependentes das suas incredulidades, pois recebia a cura e ali se esqueciam de onde vivia, de como viviam antigamente. E Jesus, vendo que aquela cidade, as pessoas haviam sido muitos curados das suas enfermidades, mas estavam ainda com o coração endurecido e incrédulos, né? Mesmo vendo tantos milagres que o Senhor Jesus fazia, mas eles não voltavam-se a Jesus, pois esqueciam e deixavam tudo quanto o Senhor já havia feito em sua vida. E Jesus, vendo este cego, quando trouxeram até Jesus, Ele não quis operar na vida daquele cego, como os demais ele havia curado. Jesus tirou do meio daquele povo, pois sabia que mesmo se Jesus curasse esse cego, diante daquele povo, o nome do Senhor Jesus não ia ser engrandecido. Por quê? Porque naquele lugar havia incredulidade entre eles. Mesmo a cidade que Jesus operou tantos milagres, havia tanta incredulidade no meio deles. E Jesus, Ele pegou pela mão daquele cego e levou para fora da aldeia. Vemos aqui nessa passagem que este homem, né, ele não era da cidade de Betsaida, apenas ele estava ali porque foi levado por alguns, né? Porque a palavra do Senhor nos mostra aqui que é a cura de um cego em Betsaida, né? E ele não era de Betsaida. E Jesus levando ele para fora, a palavra do Senhor diz que ele aplicando-lhe, no versículo 23, saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhes: vês alguma coisa? Versículo 24. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. O Senhor Jesus, Ele operou na vida deste cego gradualmente, né? Ele primeiramente, pondo a saliva nos seus olhos, ele perguntou se ele via alguma coisa. E é quando ele responde: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. E aqui no Mateus capítulo 11, peço que os irmãos abram aí as suas Bíblias no Mateus, Evangelho de São Mateus capítulo 11 e o versículo 21. Que nos diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido como pano de saco e cinza. Vemos aqui nessas três cidades que o Senhor Jesus citou, né? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. Ou seja, eles teriam se humilhado, teriam se arrependido pelas maravilhas, milagres que viram o Senhor Jesus operar.
E vemos que essa cidade, como já citei, mesmo vendo tantos milagres que Jesus operou, eles ainda não se arrependeram. Apenas receberam um milagre, mas não aceitaram o dono do milagre. Porque Jesus, ele quer trabalhar na vida do homem por inteiro. O Senhor Jesus, que ele primeiro trata com o homem, para que haja primeiramente a salvação, para em segundo lugar Jesus operar milagres. Porque sabemos que o Senhor Jesus, ele veio para nos salvar. Antes de qualquer coisa, o Senhor Jesus, ele trabalha na vida do homem com a salvação. E vemos que Jesus cita o nome dessa cidade, porque eles receberam tantos milagres, mas mesmo assim, muitos deles não se arrependeram, porque eles teriam que se humilhar e reconhecer o Senhor Jesus. E é simbolizado por isso, nessa passagem do Evangelho de Marcos, o último milagre naquele período, que aquela cidade não pôde testemunhar ou ser informado. Aquela cidade não pôde testemunhar a cura desse cego e nem tampouco teve a informação do que Jesus fez. Porque após o Senhor Jesus operar, fazer com que ele voltasse a ver, Jesus pediu que ele não entrasse na cidade e nas aldeias e que ele fosse para a sua casa. Ou seja, ele voltou para a sua família para glorificar o nome do Senhor Jesus. Porque sabemos que só o Senhor Jesus é digno de honra, de glória e de louvor. E essa cidade, ela tinha, o significado da cidade de Betsaida, era casa da pesca. Pois sabemos que foi lá onde o Senhor Jesus, ele chamou a Pedro, para que ele fosse pescadores de homens, como os irmãos já conhecem essa passagem. E eu, meditando aqui neste versículo, onde fala que este homem, ele começou a ver os homens como árvores, porque como árvores os vejo andando. E eu vi aqui na referência que diz, porque Deus nos compara a uma árvore. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 22, descreve a árvore da vida dizendo, as folhas da árvore são para a cura das nações. As árvores nos lembram que a vida é muito maior do que o nosso momento presente. Suas raízes profundas e galhos em crescimento nos chamam a olhar para o céu e a eternidade. Foi esta revelação que o Senhor concedeu a este cego, para que ele olhasse para o céu. Foi como ele viu como uma árvore, porque como árvore os vejo andando. E sabemos que o Senhor Jesus, ele nos chama para que possamos a cada dia olhar para o alvo, para o céu, para a eternidade. Sabemos que o Senhor Jesus, ele tem nos chamado, tem nos separado, para que possamos cada dia olhar para cima, para o alvo que é Cristo. E eu peço que os irmãos também abram nessa referência de Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, primeiro. Glória a Jesus. Que nos diz: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Glória ao nome de Jesus. Sabemos que esta árvore da vida é o Senhor Jesus, pois além do Senhor Jesus ele trazer a vista para aquele homem, ele também trouxe a vida que ele precisava. Precisava Jesus de receber verdadeiramente Jesus em sua vida, pois sabemos que Jesus, antes de operar o milagre, ele primeiramente ele queria que aquele homem pudesse abrir os olhos espiritualmente, porque se ele não somente curasse aquele cego e ele voltasse para a sua casa, ele não reconheceria a grandeza do nosso Deus. Mas Deus queria primeiro trabalhar no interior daquele homem para que ele visse espiritualmente, porque sabemos que muitos ali daquele lugar receberam a cura, seus milagres, mas eles não viam espiritualmente como o Senhor Jesus precisava que eles vissem. E vemos aqui
que no versículo 25 nos mostra: então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Primeiramente, ele viu como árvores vejo andando. E em segundo, quando Jesus pôs novamente as mãos sobre os seus olhos, ele passou a ver claramente, né? Começou a ver nitidamente como antigamente ele via. Porque se a Bíblia aqui nos relata, que a palavra do Senhor nos mostra aqui no versículo 24, este, recobrando a vista, respondeu: vejo, porque como árvore os vejo andando. Se ele diz que viu como árvores andando, é porque ele já, antigamente, assim que nasceu, ele tinha sua visão perfeita, né? Como eu já falei, que durante todo o período da sua vida, não sabe a causa, não mostra que ele ficou cego. Mas se ele fala claramente, né, como árvores, porque antigamente ele tinha sua visão naturalmente. Mas vemos que o Senhor Jesus, ele não operou pelo toque assim que saiu aquele homem. Primeiro ele fez a saliva ali, né, com a terra, e colocou sobre os seus olhos. E a palavra do Senhor nos mostra: e mandando Jesus embora para casa, recomendou-lhe: não entres na aldeia. Vemos que o Senhor Jesus, ele muitas das vezes, ele quer operar em nossas vidas, na vida de alguém, tratar com alguém. Ele, primeiramente, ele tira ali para fora, porque sabemos que muitas das vezes, se Jesus ele operar, né, no meio da incredulidade, o nome do Senhor não vai ser glorificado, porque sabemos que muitos estão, às vezes, na casa do Senhor, se aproxima apenas pelos milagres. Mas Jesus, ele não quer só isso. Ele quer que nós venhamos ver com os olhos espiritualmente, e que nós venhamos dar a Ele a devida glória, porque sabemos que o Senhor Jesus, Ele é aquele que opera maravilhas, mas Ele quer que nós o sirvamos por tudo quanto Ele faz, porque sabemos que o Senhor Jesus é aquele que opera maravilhas em nossas vidas. Não importa o problema para o Senhor Jesus, sabemos que tudo o Senhor Ele pode fazer. Não há nada impossível que o Senhor Ele não venha operar. E peço também que os irmãos ainda abram suas Bíblias no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 8, e o versículo 18, que nos diz, versículo 8 e 18: tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais? Vamos ler o versículo anterior, que nos diz, o 16 e o 17. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não teres pão? Ainda não consideraste nem compreendeste? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Pois sabemos aqui que essa passagem o Senhor quis nos mostrar que mesmo tendo olhos, eles não viam, né, espiritualmente. E tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais. Porque é o que quer nos mostrar para nós, para as nossas vidas, que nós mesmos, tendo nossos olhos, né, com saúde, vemos o dia a dia, tudo quanto o Senhor Jesus ele operou, quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. E muitas das vezes, muitos vê, né, naturalmente, mas sabemos que espiritualmente estão cegos, não conseguem ver as maravilhas que o Senhor Jesus tem operado. E tendo ouvidos, não ouvis. Muitos apenas diz que ouvem, mas não guardam a palavra do Senhor Jesus. Pois muitas das vezes o Senhor fala, né, de uma forma tão gloriosa em nosso meio, mas muitos apenas dizem que tem ouvido, mas ele não guarda como devemos guardar a palavra do Senhor. E no livro de Isaías, capítulo 6, Isaías capítulo 6, versículo 9 e o 10 nos diz: então disse ele: vai e dize a este povo: ouve, ouve e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhe os olhos,
para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Glória ao nome de Jesus. Pois nessa passagem foi o que o Senhor Jesus ele quis fazer na vida deste cego. Porque vendo Jesus que aquele povo, ele tanto ouviram como viu os milagres de Jesus, mas ainda precisava se arrepender, né? Precisava declarar o Senhor Jesus em sua vida como único e suficiente Salvador. Porque não adianta sermos curados, não adianta, né, passar aquele cego voltar a enxergar sem ele ter primeiramente se arrependido. Jesus conseguia ali trabalhar na vida dele, no interior dele, para que ele primeiramente ele viesse ver espiritualmente e que ele passasse a ver de uma forma diferente dos demais. Porque muitos foram curados, muitos voltaram a ver, mas não se arrependeram, continuaram na dureza do seu coração, né, nas dúvidas e nas suas incredulidades. E o Senhor Jesus trabalhou de uma forma diferente nessa passagem, né, de um dos milagres que Jesus operou. E vemos aqui que essa passagem só se encontra no Evangelho de São Marcos, não no Evangelho de Lucas e de Mateus. Não tem essa passagem sobre a cura deste cego de Betsaida. E Betsaida fala do lugar de origem, né, dos 3 apóstolos, como já falei, que foi André, Felipe e Pedro. Né, que Deus continue nos ajudando e que possamos a cada dia abrir os nossos olhos espiritualmente para que possamos ver a grandeza do nosso Deus e servi-lo de todo o coração e de toda a nossa alma, porque sabemos que só o Senhor Jesus ele é digno de toda a honra e glória, e que possamos reconhecer a sua grandeza em nossas vidas, porque nós somos dependentes do Senhor Jesus. Que possamos ouvir, não só ouvir, e também guardar e praticar a palavra do Senhor Jesus em nossas vidas. Que Ele requer que a cada dia possamos ouvir a sua palavra, obedecer, né, e andar em seus caminhos. Porque a palavra do Senhor nos diz, né, quem tem ouvidos, ouça. Né, que possamos guardar essa palavra nessa noite, né, que possamos a cada dia colocar as suas palavras do Senhor Jesus em prática e andar nos seus caminhos, fazendo a sua vontade. E aqui eu quero agradecer ao Senhor Jesus por nessa noite trazer essa palavra, e que Deus continue nos ajudando a cada dia, em nome de Jesus. E eu passo neste momento para o dirigente. Amém?